sei que adoram um conteúdo bônus. Então a gente deixa gravado. Começamos a gravação. Olá, olá, sejam todas e todos bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre um assunto super importante aqui, que é precificação. Então eu resolvi fazer uma aula fechada, né, para que a gente possa interagir se necessário. Aqui fica um ambiente seguro, vocês podem me perguntar no chat, podem abrir a câmera depois que a gente acabar a aula, então fica bem dinâmico aqui para a gente poder conversar, para a gente falar desse assunto tão polêmico aí. Tão polêmico não, né? Polêmico não é. É necessário falar de precificação e tirar alguns tabus no sentido de desmistificar algumas coisas, né? Então, a gente vai falar um pouco sobre isso hoje. Eu vou compartilhar minha tela. Quem me conhece sabe que negócio, como eu falo muito e tenho muita coisa para compartilhar, né? A gente já começa conversando, compartilhando logo. E aí vocês fiquem bem à vontade para ir conversando. Eu estou vendo vocês aqui. Só deixa eu arrumar uma coisa aqui que eu fiz errado. Assim, beleza. Agora vai ficar melhor. Vocês estão vendo aí? Eu daqui. Estão me vendo e estão vendo a tela? Vejo os dois. Tá bom, obrigada, Manu. Então, hoje a gente vai falar sobre os segredos da precificação estratégica. A gente vai falar sobre como parar de patinar, né? Porque muitas pessoas aí precificam, veem várias coisas na internet, existe várias, todo mundo falando tem que precificar corretamente, precificar corretamente, precificar corretamente, e na hora do vamos ver como é que é essa precificação e como que ela deveria ser para ela ser estratégica, tá? Vou compartilhar aqui, já estou compartilhando. Então, para quem não me conhece, eu sou Priscila, sou arquiteta, empresária, tem algumas pessoas aqui que já foram minhas alunas, já são minhas alunas, já me conhecem. Então, eu tenho mais de 20 anos no mercado, tenho 42 anos de idade, mais de 2.000 projetos aí elaborados, um escritório de arquitetura e engenharia ainda em atuação. E aí, de uns tempos para cá, eu entendi, né? Na verdade, uns 10 anos comecei a lecionar na faculdade, na universidade, depois entendi que faz parte da minha missão de vida, do meu propósito, compartilhar conhecimentos, porque eu acredito num mercado melhor, um mercado mais colaborativo. Eu acredito demais que tem profissionais para todo mundo, né? Cliente para todo mundo, tem uma tampa da panela para você em algum lugar e a gente não precisa ficar brigando pelos mesmos clientes, sabe? Acredito que a gente não precisa no mercado fazer tudo para todo mundo fazendo a mesma coisa para todo mundo e disputando aí cliente a tapa ou a preços não justos de trabalho. Então, eu acredito nisso, por isso que eu venho aqui, compartilho parte do que eu acredito, por isso que eu tenho mentorias, por isso que eu tenho treinamentos, e parte do conteúdo que eu compartilho também é porque realmente eu acredito nesse mercado melhor, e para isso eu acredito nessa capacitação. Quando eu, há 10 anos atrás, ou 12 anos atrás, mais ou menos, foi quando a minha filha nasceu, 10 anos atrás, quase estava desistindo, porque eu dizia, não deve ser possível assim, né? Vou vender sanduíche na praia. Aí eu fui aprender sobre gestão há 10 anos atrás. Eu hoje acredito que vocês tenham que aprender e devem e deveriam aprender antes para ter mais resultados, não esperar tanto tempo quanto eu aprendi. Quanto eu demorei, vamos dizer assim, né? E aí eu queria que vocês escrevessem, até abrir o chat aqui para quem não puder compartilhar a tela, enfim, não quiser abrir a tela, nem o microfone, mas vamos compartilhar aqui pelo chat. Hoje, quais que são os problemas que vocês têm de forma bem específica com relação a vendas e precificação no negócio de vocês? Não sei precificar, não entendo como precificar, não consigo encontrar o cliente. Quais que são os problemas que vocês têm com relação à precificação?
Queria mais clientes. Conta aí, vamos fazer uns minutinhos de lamentações. Aproveitem para lamentar todos os problemas. O cliente não entende o que eu digo. Quais são os maiores problemas que vocês têm hoje? Me contem, não me escondam nada. Falta encontrar os clientes que paguem o preço que eu quero vender meus serviços. Ok. Fala, quem mais? Quem mais? Falta o que mais? Que problemas que vocês têm? Eu quero saber assim, ó. Vocês, Manuela é suspeita, né? Já é minha aluna, mas vamos lá. Não sei precificar, é difícil precificar. Como é que sabe se está certo? Essa é uma dúvida que pode ter, né? Como que os concorrentes estão cobrando? Será que meu preço está correto? Vocês têm esse tipo de dúvida aí? O que acontece hoje, né? A, a minha cidade tem um péssimo hábito de achar que serviço não vale dinheiro e que tem que fazer um esforço que só para vender. Vocês viram um assunto nada a ver, mas para entrar nessa fala da Manuela, vocês viram que hoje saiu hoje ou essa semana, todo mundo conhece a tal daquela influencer mega top que tem um filho de 3 meses e já tá toda magra. Como é que é o nome dessa guria? Que eu sou péssima. Isso, a Virgínia, essa mesmo. Ela lançou uma base. Vocês viram isso? Vocês viram que a base custa R$ 200? Eu comprei uma base essa semana. A base que eu comprei, que por sinal é ótima, eu paguei R$ 58. Será que a base da Virgínia é cara ou é barata? Depende para quem que vocês estão vendendo. Talvez a base da Virgínia, para algumas pessoas, seja barato. Para algumas pessoas, pode ser caro R$ 200 numa base. Depende o que para o teu cliente é importante. Falando isso porque, né, a Manuela comentou ali de tem que fazer esforço para vender. É que às vezes a gente está querendo vender uma base de R$ 200 e nesse momento nós não estamos nem falando se vale ou não vale, ok? Eu tenho que vender, eu quero vender uma base de R$ 200 para alguém que só compraria uma base de R$ 60. Então, às vezes, é a história de encontrar, que a Manuela está falando, encontrar aonde estão esses clientes. Tudo é sobre um relacionamento, né? Então, hoje me chamou muita atenção, isso até vou fazer um post, acho que amanhã, sobre isso, sobre como que é diferente esse... Na verdade, não é diferente, é como existe produtos para todos os... Gente, tem calça de R$ 35.000, calça jeans. Como tem calça de, sei lá, R$ 60. Então, aonde que você vai se encaixar? Qual que é o público que você quer atender, né? Tem um pouco a ver com esse problema que a Manuela falou. Mas tem horas que a gente está com tantas dúvidas, né? Várias pessoas vieram falar comigo no direct sobre dúvidas mesmo, assim, de não estou encontrando, é cansativo, Priscila, eu faço, parece que não dá certo. Vocês sentem, por exemplo, que vocês entregam bem mais do que vocês cobram? Por exemplo, entrego mais do que eu cobro, eu deveria cobrar mais pelo que eu entrego? Né? Isso deixa a gente num nível de exaustão muito grande. Por quê? Porque a gente trabalha muito mais do que a gente ganha. E aí vocês ficam cansadas. Aí na internet tem o quê? Cada um falando uma coisa diferente, não tem? Ah, para precificar tem que fazer isso. Ah, para ter sucesso no universo da arquitetura, você tem que fazer tal coisa. E aí todo mundo fala, faz isso para ganhar dinheiro. Se você fizer aquilo, ganha menos dinheiro. Cada um tá falando uma coisa. E aí você segue milhões de pessoas e você fica sem saber o que fazer. Precificação, na minha opinião e no meu método, é como se fosse
o start inicial de um modelo de negócio sustentável. Porque não adianta vocês quererem vender mais sem estar com a precificação alinhada. Vocês vão vender errado. Porque hoje a grande maioria dos problemas é vocês me incluo, né? Hoje não me incluo mais, mas fazia isso também. Eu trabalhava muito mais do que cobrava. Daí, vamos lá, se eu estou precificando errado, mas é para eu vender mais. É para eu vender mais. Então, eu estou precificando errado. Mas tem gente na internet ou pessoas que vocês seguem que estão falando venda mais, venda mais, venda mais. Se você continuar vendendo com o teu preço errado, vai aumentar o teu problema, tá? O que eu quero dizer com isso? Olha só, para estruturar um negócio, vocês precisam vender. É fato isso. Vocês querem ter uma vida melhor, vocês precisam aumentar o faturamento. É fato isso. Todo mundo precisa isso. O que é faturamento? É dinheiro entrando. Precisa aumentar a quantidade de dinheiro entrando. Como que aumenta a quantidade de dinheiro entrando? Vendendo. Só que daí as pessoas falam cada um uma coisa diferente. E aí as suas dúvidas vão aumentando, tá? O som tá bom aí para vocês? Oi, Silvia, boa noite. A Silvia tá dizendo que tá um pouco baixo o som. Eu tô aqui no meu máximo do microfone aqui. Fiz um teste, a Manuela disse que tá tudo certo. Mais alguém tá vendo baixo o meu microfone? É que hoje eu tô sem fone, mas normalmente eu dou aula assim, né? Me avisem lá. A Josiane falou que aí tá bom também. Talvez aumentar um pouquinho, às vezes colocar um fone. Tá. Então, olha só, a gente estava falando aqui sobre os problemas que vocês têm, as dificuldades que vocês têm com relação à precificação. Aí, se alguém quiser continuar compartilhando aqui no chat, fica bem à vontade. Por quê? Porque daí, ao final da aula, eu vou ver se todas essas dúvidas de vocês foram sanadas lá no final, tá? Então, quando vocês estão, só vou retomar aqui que eu me perdi para explicar para vocês, me perdi com o som aqui. Então, quais são os maiores problemas que vocês têm com relação, né? Que nós temos com relação à precificação? A gente estava falando encontrar o cliente, saber se está certo, será que o concorrente cobra a mesma coisa? Será que a minha conta está certa? E a partir do momento que a gente tem dúvidas, a gente se sente inseguro. Se nós nos sentimos inseguros, automaticamente o nosso cliente também não se sente seguro, tá? Então, entenda que se você está inseguro, não tem como você passar a segurança para ele. Então, se você tem dúvida que a tua precificação está correta, tenho dúvida, não sei se é bem assim que faz, Priscila, estou na dúvida, ele também vai sentir essa certa desconfiança e ele pode não comprar de você porque você não está seguro. Então, cada um está falando uma coisa aí na internet, eu vim para tentar não. Eu vou falar para vocês os três principais segredos dentro da precificação para que vocês possam alinhar e que vocês tenham mais clientes, mais faturamento, mais segurança e mais agilidade e que isso dê para vocês mais tempo livre, mais flexibilidade, mais leveza e mais férias. Ai, quem não quer? Até eu quero mais férias do que eu já tenho hoje. Então, quando vocês precificam correto, é isso que vocês ganham. Não é um milagre, mas é um método que funciona, tá? Não é, eu sou bem transparente aqui. É quem não me conhece muito vai passar a conhecer o que eu falo. Realmente eu não falo para puxar saco, para vender, é o que de fato tem que acontecer, tá? E quando você não sabe o que fazer ou não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Por que eu coloquei a imagem dessa escada aqui? Porque independente de qual estágio de negócio você está, se você está, sou recém-formado, já tenho 5 anos, estou com 10 anos, sei lá, 15 anos de formado, 20 anos, a gente precisa alinhar alguma coisa para ir para o próximo nível. A gente precisa melhorar algo para ir para o próximo nível. A gente precisa alinhar algum pilar para subir para o próximo nível. E hoje a gente vai falar sobre os 3 pilares que precisam estar alinhados para a precificação de vocês ser
correta, ela ser mais eficiente. O que é ser eficiente, gente? É fazer pouca coisa que dê mais resultado. Muitas vezes, vocês estão fazendo muita coisa, cada um falou uma coisa, lembra que eu mostrei aqui, ó? Cada um falou uma coisa, você foi fazer um monte, e você não chega mais rápido, você não chega onde você tem que chegar com mais eficiência, tá? Por quê? Porque não tem uma estratégia, não tem um método. E aí muitas pessoas se sentem, eu coloquei esse escrito aqui porque algumas pessoas falaram para mim, de verdade, Priscila, parece que eu estou num buraco. E eu não consigo sair do buraco, porque eu trabalho, não consigo melhorar o meu preço, eu nem sei se meu preço está bom, dá vontade até de desistir. Então, qual que é o caminho para que vocês tenham mais resultado? E isso não é hipocrisia, gente. Vocês se formaram, eu me formei, a gente estudou, se empenha, tem projetos de qualidade, atendimentos de qualidade, preza por um projeto de excelência para os nossos clientes e muitas vezes não tem retorno financeiro. Acontece isso aí? Acontece aqui também, né? Já aconteceu várias vezes. Por que que não tem resultado? Porque o tripé não está alinhado. E as pessoas muitas vezes falam para você, e as pessoas é a internet, os amigos, o colega, o pai, o tio, um monte de gente está falando para você que você precisa ter mais clientes, você precisa vender mais. E sim, você precisa vender mais, mas não adianta você sair vendendo que nem louco a mesma coisa que os outros fazem ou só pensar em ter mais clientes, ou super desesperado para postar nas mídias sociais porque acha que isso aqui vai vender, tá? Então, vou fazer um curso de mídias sociais. Já escutei essa. Vou fazer um curso de mídias sociais e Instagram porque eu preciso vender e me falaram que é nas mídias sociais que vende. Já escutaram essa? Vocês vão me respondendo no chat aqui, né? Porque eu só vejo a Manuela, o resto tem que me responder pelo chat. Vocês já escutaram? Eu já escutei. Que para vender eu preciso estar nas mídias sociais. Que para eu ganhar mais dinheiro e vender, eu preciso ter mais clientes. E aí você sai fazendo o que os outros fazem, sem nem pensar direito se o que os outros fazem, a forma como que os outros fazem é o ideal para você. Gente, nós somos seres humanos totalmente diferentes, não somos? Não existe uma pessoa igual a outra. Se não existe uma pessoa igual a outra, não tem por que a gente ter negócios iguais a outros. Então, sim, você tem que estar nas mídias sociais? Sim. Você tem que buscar ter mais clientes? Sim. Né? Um dos objetivos que a gente tem nos meus treinamentos é ter mais clientes e faturar mais. Mas não fazer o que os outros fazem. E eu vou explicar o que os outros fazem que dá errado. E aí eu vou dizer para vocês o que vocês devem fazer para ter mais resultados, tá? Ixi, travou meu negócio. O que essas três imagens aqui têm em comum? O que essas três imagens têm em comum? A Manuela falou, o tripé. Vou ser bem óbvia, mas para quem me conhece sabe que uma das minhas frases preferidas é o óbvio precisa ser dito. Então, um tripé tem quantos pés? Gente, um tripé tem 3 pés, né? Ok? Se eu subir um pouquinho mais um pé que o outro, vai ficar certo aqui a minha câmera ou o meu equipamento de topografia? Não. Não vai funcionar. Se eu desestabilizar aqui, botar num ponto, pode até cair. Se esses 3 pontos não tiverem esses 3 pés, independente de que altura que eles estão, se eles não tiverem firmes, fixos e iguais posicionados, isso aqui não fica reto e o resultado não é bom. Nem dá certo, porque nem dá para medir, né? Às vezes nem a máquina vai ficar em cima do tripé se esses 3 pilares não tiverem recebendo a igual atenção. Prestem bem atenção.
Quando as pessoas falam para vocês irem nas mídias sociais e você tem que divulgar, divulgar e vender, e vender, e vender, ela está usando um tripé. Quando as pessoas falam para vocês que, né, vamos aqui, mídias sociais, divulgar marketing, é um tripé. Quando elas falam, você tem que sair vendendo, 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 é outro pé, sabe? 3 pés. O que a gente tem que fazer aqui é trabalhar 3 pés juntos. E por que que eu estou falando disso quando a gente está falando de precificação? Não é só para a gente determinar o preço? Se a gente só determinar o preço, eu estou trabalhando com um pé do tripé. Ok, Priscila, a gente tem que alinhar o posicionamento e a sua postura. Porque se eu determinar só o preço é quanto vai estar escrito na tua proposta. Vou explicar um pouco melhor sobre isso, mas ok, sei o custo do meu escritório, eu vou montar uma proposta de trabalho, essa proposta ela demanda tanto tempo, então minha hora do escritório é X vezes tantas horas, vai determinar uma proposta Y que vai ter um preço aqui. Se eu dizer para vocês que a precificação é só isso aqui, pode acontecer de o preço ficar um preço, um preço que vocês nem cobram hoje, vocês não conseguem nem vender, porque vocês não estão posicionados no mercado para isso e vocês não têm uma postura de vendedor que vende isso. Exemplo, cobrava hoje 10 mil reais num projeto. Não importa o que você faz, tá? Cobro 5 mil reais num projeto. Você vai fazer uma conta, vai seguir um método e vai cobrar, vai entender que seu preço, em vez de 5, é 10. Os meus mentorados entendem isso aqui, que sai de 5, vai para 10, ou enfim, qualquer preço. Opa, como eu vendo agora 10? Pois é, me falta posicionamento, que é como a pessoa, como a pessoa vê você, e provavelmente te falta postura, que é como você se apresenta para o mercado. Tá fazendo sentido aí? Então, se você não tem esses 3 pés alinhados, não vai dar resultado. Porque não é só uma planilha que dá resultado. Se a gente não consegue sustentar esse preço quando vai apresentar para o cliente, não é só uma planilha. Gostaria de receber 10 mil reais pelo projeto. Só que se a pessoa não vê você com um diferencial, com alguma coisa que gere valor para ela, ela não vai te pagar por isso. Ela vai te comparar com o Zezinho que cobra 4 e vai pagar 4. Não é isso que acontece no mercado? Agora, se eu nem sei quanto é meu preço, quanto eu deveria cobrar, quanto é o justo, quanto é o correto, como é que eu vou me posicionar? Muitas vezes vocês estão querendo receber um valor, mas não estão posicionados e nem tem uma conta para isso. Vou explicar melhor o que eu estou querendo dizer. Ó. Primeiro pilar é o preço. Então, como que a gente faz para determinar o preço do seu serviço? Vocês estão com os cadernos, estão anotando aí? Anotem aí esses insights e qualquer coisa podem ir perguntando no chat. Olha o que acontece, prestem atenção nos pressupostos da precificação. O que quer dizer isso? Como que pessoas cobram, como que profissionais na arquitetura cobram, tá? Daí você me diz aí em qual que você tá. Lembre que isso aqui é um ambiente seguro, ninguém tá aqui para julgar ninguém. A gente só precisa entender em que pilar, em que situação a gente está. Então, existem profissionais que cobram pelo achismo. Eu acho que esse projeto, ele deveria custar uns 2 mil reais, assim, que daí eu acho que vale, assim, 2 mil reais para fazer um banheiro. Esse é o precificação no achismo. Não tem conta nenhuma, não tem número nenhum, ou se tem, é um número mais ou menos, entendeu? É um número assim. Falei com meu amigo, ele fez nem é meu concorrente, mas aquele meu colega da faculdade, ele fez esses dias um banheiro e ele cobrou mais ou menos esse preço aí. Daí eu acho que dá para cobrar, sabe? Eu acho. Quando os profissionais cobram
montam o seu preço baseado na concorrência é assim, ó. Então, Priscila, eu gostaria de cobrar 4.000 reais para projetar um banheiro. Gente, estou fazendo um número aleatório aqui. Só que o meu concorrente cobra 1,5, 1.500 reais. Então, eu não posso cobrar 4.000, sabe? Porque o meu concorrente cobra 1.500. Então, eu tenho que cobrar 1.500, 1.600, porque o preço dele é esse, né? Então, eu não posso mudar, porque é o meu concorrente. O achismo, ele nem tem controle sobre nada. A precificação baseada na concorrência deixa a responsabilidade em cima do concorrente. É o concorrente que decide o teu preço. É o concorrente que decide quanto você vale. Quantas vezes você já precificou baseando no achismo? Muito pouco. Quantas vezes você já precificou baseado na concorrência? Não usando a concorrência como uma referência, mas quantas vezes você já usou o preço da concorrência para gerar o teu preço? Né? Você descobriu, mas o meu concorrente lá cobra X, então eu tenho que cobrar mais ou menos X menos, né? Porque se eu cobrar o mesmo que ele, eu não fecho, então eu ainda vou cobrar X menos que ele. Já fizeram isso? Contem aí para mim, não me deixem aqui falando sozinha, pelo amor de Deus. E a gente ainda tem uma precificação baseada em custo. O que é uma precificação baseada em custo? Ok, Priscila, tenho meus custos, faço a minha conta aqui, tá? Eu consigo calcular, eu sei qual é o custo por hora do meu escritório. E aí eu faço minha conta vezes a minha conta de 10 reais, enfim, 100 reais é a hora do meu escritório, eu vou trabalhar 10 horas, custo fixo, custo variado, eu precifico baseado no custo. Esse é um terceiro nível de precificação. E o quarto nível de precificação, ele considera o custo, porém ele soma ao valor do produto. O que eu quero dizer com isso? É o valor que o teu serviço ou o teu produto agrega para o cliente. Então, a gente pode até faz uma precificação com uma tabela de custo, com números, com todas as informações, com lucro e tal, mas beleza. Quanto o teu serviço agrega de valor ao teu cliente? Essa é a grande diferencial. Muitas vezes, quando você pensa, você precifica baseado no valor, esse cara que você achava que era teu concorrente, ele não é mais. Porque esse aqui está só fazendo um número, talvez ele nem tenha um custo, talvez ele nem tenha um controle, você está usando ele como base para fazer a precificação do teu negócio. Agora, se a gente precifica baseado nos números, no custo, em todos os teus controles, na quantidade de horas trabalhadas e, além disso, no valor que você agrega ao teu cliente, quer dizer, o quanto você resolve as dores do teu cliente, melhor. Mas para isso, para chegar aqui, você precisa se desfazer de muitas dependências de eu preciso cobrar igual meu concorrente, eu não sei quais são os meus diferenciais, então é um processo para você chegar aqui, mas tem um método para chegar aqui, né? A Manuela falou assim: baixei muito preço baseado na concorrência. Quem nunca fez isso que atire a primeira pedra? Todo mundo já fez. O negócio é bem, eu já fiz. Eu fiz. E que isso fique no passado, tá? Essa é a. Para vocês entenderem, assim, é como se fosse um processo de sair de um achismo e ir para a sua valorização profissional. Porque todo mundo tem capacidade, condições e intenção de chegar aqui, tá? De cobrar o que é justo, de cobrar por valor, só que vocês têm que sair daqui e ir para números, né? Ir para dados. E aí eu quero lembrar que o principal insumo de um escritório de arquitetura é a sua mão de obra, ou seja, o tempo.
A gente só tem 24 horas, todo mundo só tem 24 horas. E quando vocês cobram do cliente de vocês ou não cobram corretamente, vocês vão na obra sem cobrar. Vocês fazem entregas que não foram cobradas, né? Vocês fazem visitas que não foram cobradas, vocês estão entregando o tempo de vocês de graça. Sabe quando isso aqui dá um choque de realidade? Quando vocês fazem uma conta, quem aí já tem, por favor, quem aí já tem o seu custo de hora? Eu sei quanto custa a minha hora. E não tem problema não ter, tá? A ideia é que vocês digam sim ou não. Não é certo ter. É tipo, quando você passa a ter, se você por um acaso não ter, a Silvia tem, ó. Então, quando vocês não têm, vocês começam a pensar, dá para pensar assim, né? Vou iniciar meu raciocínio. Quando a gente não tinha, eu não tinha, vocês não tinham, ou quem tá aqui de repente não tem, pensa, ai, nem é tanto o problema assim, eu nem tô fazendo tantas coisas a mais. Quando você calcula a tua hora e começa a pensar assim, né? A primeira vez que eu calculei a minha hora, gente, ela custava R$ 69. Isso fazem muitos anos. Hoje eu penso que aquele 69 já era errado, né? Mas tudo bem, pelo menos eu tinha um 69. Então, quando você calcula a tua hora e você entende que é R$ 69, naquele meu caso, eu me lembro nitidamente que eu começava a pensar assim: vou para uma reunião. Eu cobrei 1 hora de reunião. Quando eu entrava na segunda hora de reunião, eu pensava, já estou perdendo R$ 69. Isso é clareza de que do quanto você custa e aí de quanto é a tua, como que funciona o teu, né, o teu sistema de trabalho, como que é o teu mecanismo. A sua capacidade máxima de venda está atrelada ao tempo que você tem para prestar um serviço. Tá claro isso para vocês? Ok. Então, quando vocês prestam um serviço, a capacidade máxima de venda de vocês está em horas. Então, tem muitas pessoas que pensam assim: ah, Priscila, mas eu sozinha, o meu negócio é mais rentável. Nem sempre, porque a sua capacidade produtiva é limitada. Se a tua capacidade de entrega, se o que você vende é tempo, é só o seu tempo. Se tiver o teu tempo e de mais alguém, você está vendendo mais tempo automaticamente, tá? Isso tem toda uma planilha que a gente consegue provar isso, mas só para você entender que esse é um dos segredos. Qual que é o segredo? Parar de achar que sozinho você vai ser mais lucrativa. Nem sim, dificilmente sozinho você vai ser mais lucrativo, porque você tem um insumo muito pequeno, que é só o seu tempo. Você não tem de um estagiário, você não tem de um outro profissional, você não tem de um terceirizado, entenda? Então, o segredo é parar de achar que sozinho você vai chegar, né? Que você vai mais longe. Tem pessoas que acreditam nisso, então vamos tirar. Vamos tirar esse desmistificar. Quando a gente fala em preço, lembra que eram 3 tripés. O primeiro tripé é o preço, não, mas também, né? Tripé preço. Olha só, eu vou falar algumas coisas que é importante vocês levarem em consideração quando vocês falam de preço. Algumas coisas talvez vocês já consideram, outras não. Eu vou dar um overview aqui e vou falar dos segredos. Primeiro que você tem que ter uma forma, uma planilha para você ter o teu controle de horas, quanto custa a sua hora, como que você precifica os seus projetos. Então, ter uma planilha base. Imagina, lembra, sair do chutômetro, sair do concorrente e ir para um valor de venda, um preço justo. Tenha controles. Controlem as coisas. Ah, ok, Priscila, agora eu tenho uma planilha para precificar, mas eu não controlo depois que eu precifico, vai dar errado também. Porque gestão, ter um negócio é a gente fazer, monitorar, melhorar, fazer, monitorar, melhorar, aprimorar. Antes de vocês entrarem aqui, estávamos eu, a Isabela e a Manuela conversando, e eu e a Isabela temos 20 anos de profissão, e a Manuela foi nossa aluna na faculdade. E a Isabela contando, estava fazendo um treinamento, daí eu falei, meu Deus, esses treinamentos não acabam nunca.
Não. Por quê? Porque a gente precisa evoluir, fazer, aprimorar, evoluir, fazer, aprimorar, tá? Segunda coisa aqui, ó, terceira coisa extremamente importante, tá? As pessoas não trabalham o tempo todo. Então, essa aqui que é o grande segredo. Está relacionado à capacidade produtiva. As pessoas não trabalham 8 horas por dia. Então, quando vocês entendem e colocam nas planilhas de vocês, no modelo de negócio de vocês, que as pessoas trabalham 80%, 70% é a capacidade produtiva, ninguém é ninja, sabe? Super-homem, super-mulher que diz que trabalha 8 horas por dia. A gente pode trabalhar 8 horas por dia, mas não necessariamente produzir 8 horas por dia, tá? Então, essas horas de trabalho se transformam em capacidade produtiva. E aí é importante vocês considerarem no preço, quando vocês estão pensando no preço, quando vocês estão desenvolvendo o preço de vocês, algo que se chama complexidade. Às vezes, projetar 42 metros quadrados de uma casa é muito mais complexo que projetar 70. Não necessariamente 42, eu não estou nem falando agora que eu cobraria em metros quadrados. Em hora, a complexidade às vezes pode ser até maior. Então, cuidado para vocês não colocarem, quando precifiquem horas, tudo dentro da mesma caixinha. E olha só, o fato de vocês fazerem rápido não quer dizer que isso vai custar barato. O fato de vocês fazerem rápido algo é porque vocês têm uma habilidade que pode gerar valor para o cliente de vocês. Se eu fosse calcular só por custo, tem uma coisa que eu faço, eu sou ótima em projetar cozinha. Meu projeto cozinha assim super rápido, mais rápido que meus concorrentes. Então, teoricamente, se eu projeto rápido, talvez meu custo ia ser mais baixo. Só que eu sou extremamente habilidosa e eu resolvo o problema do cliente. Então, eu posso gerar valor para isso. Entenderam? Prestem atenção na capacidade produtiva. O que é a capacidade produtiva? A capacidade produtiva é, se eu trabalho, se eu especifico que eu vou levar 10 horas, por exemplo, para fazer um determinado projeto, ou determinado ambiente, ou determinada solução, não vou levar 8 horas, por exemplo, não é um dia. Às vezes é um dia e meio, porque você parou para fazer outras coisas, porque você foi no banheiro, porque você teve que levantar para tomar um café. Então, 8 horas não necessariamente, 8 horas de produção não necessariamente é um dia de trabalho. Fez sentido aí? Isso aqui já resolve várias questões de precificação, tá? Quem talvez está dizendo, meu Deus, Priscila, eu não sei nem por onde começar, eu não tenho nada disso aqui, eu não faço nada disso, tem que começar tendo uma planilha, uma fórmula e um método, tá? Para depois entender isso aqui um pouco melhor. O segundo pilar, lembra que a gente falou que são 3 pilares para não cair? O segundo é como o cliente enxerga você, gente. Às vezes a gente se acha a última tampa da panela e o cliente tá, ó. E às vezes a gente acha que a gente tá, tipo, o que eu faço é nada mais que o comum, e o cliente olha você e diz, nossa, o que ela faz é fantástico. Posicionamento é quanto você é visto pelo cliente, é como que as pessoas enxergam você. E aí eu quero mostrar para vocês aqui, ó, uma das grandes sacadas. Existe uma diferença entre preço e valor. Quanto custa um cafezinho no boteco da esquina? Um pingado. Sei lá, R$ 5? Alguém... É que eu não tô, né? Quanto custa? Vai lá, R$ 5. Quanto custa o café do Starbucks? Meu, gente, 25, sei lá, 18, R$ 20. O que faz alguém pagar 4 vezes mais por um café? Atendimento, escrevem teu nome no copinho,
tem um ambiente super bonito, não tem? Nós, arquitetas, olhamos isso. Eu nem gosto do café e eu vou lá porque eu acho bonito. A experiência, a Aline escreveu que é bem sobre isso, é sobre a experiência. Então, olha só, e é sobre isso que eu quero falar aqui, quando as pessoas olham para você, tá? E dizem, olha só, nossa, o Starbucks custa R$ 20. Eu, Priscila, vou no Starbucks. Eu olho, tipo, custa R$ 20. Custa é o preço, aqui é R$ 20. Mas eu vou lá num espaço bonito, eu sou bem atendida, escrevem o meu nome no copinho, né, tal. Eu pago R$ 20 pelo café. Estão entendendo? Agora, se a pessoa... Esse é o cenário ideal, gente. Tá? Esse aqui é o cenário ideal. Qual é o cenário que tem na mesa? Vocês apresentam uma proposta de R$ 5.000 para fazer um projeto de, sei lá, uma sala, copa, cozinha, lavabo, banheiro, aquelas coisas, R$ 5.000. E aí você entrega um monte de coisa para o cliente, que parecia 15 mil. Você resolve meio mundo para o cliente. Ele sai, ele pensa, meu Deus do céu, quanta coisa que a Aline fez para mim só por R$ 5.000. No final ele vai, nossa, sério? Cara, foi... Você pensa assim, nossa, deixei dinheiro na mesa. Já aconteceu de vocês irem conversar com algum cliente e ele fechar rápido demais? Nem pedir desconto, fecha rápido demais e diz, não, beleza, 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 vamos começar, já podemos começar, tá tudo certo, ótimo. Normalmente ficou dinheiro na mesa. O que que eu quero dizer? Ele achou barato. Ele paga e ele achou barato pelo que você fez. Você entregou tanto que sobrou dinheiro na mesa. Você poderia ter cobrado mais pelo trabalho de vocês. Vocês poderiam ter cobrado mais. E isso aqui acontece muito, prestem atenção. É que normalmente vocês focam no terceiro ponto, que é quando vocês fazem uma proposta, tipo, vamos dizer que esse reto aqui é R$ 10.000, né? E a metade é 5 aqui, estou usando como exemplo. Então, eu fiz uma proposta de 10 mil e o cliente olhou assim: não entendi, Manuela, para que tu quer R$ 10.000 para isso? Lembra que eu falei? Aqui tá a base, a base da Virgínia, R$ 200. Para mim, R$ 200 numa base não tem muito valor. Eu me encaixo nesse terceiro cenário aqui. Talvez alguém vai dizer assim, não, Priscila, mas eu já experimentei essa base e ela é top das galáxias, ela faz isso, faz isso, faz isso, a tua pele fica XYZ. Cara, vale super a pena. Pessoa pode estar vendo neste cenário. E tem gente que vai dizer assim, ó, eu não acho nem caro nem barato, mas, cara, foi bem justo o valor, cumpriu o seu papel. E aí, tá aqui, ó, eu indico, eu te fui bem atendido, cara, tá tudo certo, né? Tá aqui. Não existe, esse aqui é o cenário ideal, você receber e a pessoa ainda dizer assim, nossa, foi super bem pago, tá tudo certo. Diferente desse cenário aqui que não vende, o terceiro cenário não vende, e o segundo cenário ela não, ela vai dizer assim, ela vai te pagar e você vai ter prejuízo, na verdade. Porque ela te paga e você vai trabalhar um monte para ela, vai entregar um monte de coisa de graça. Porque essa metade aqui que ela não te cobrou aqui, ó, que você não cobrou dela, que não tá laranja para cima aqui, você deu de graça. Porque vocês não precisam entregar tanto valor a mais. É entregar valor é benefício, é experiência, como a Aline falou, é o atendimento, é entregar o suficiente para ser justo pelo seu preço. Deu para entender? Não é entregar o dedo, a mão, o braço e fazer tudo de graça, porque senão a pessoa não compra para você, de você. Tá fazendo sentido? É como o cliente enxerga você. E aí eu quero dizer para vocês assim, ó, enquanto o cliente vê vocês, peraí que, opa, enquanto o cliente vê vocês como um clínico geral, e aí é posicionamento, enquanto vocês estão fazendo tudo para todo mundo, vocês
vão ficar competindo aqui, ó. Tá? Porque tudo vai ser caro para a pessoa. Agora, a partir do momento que vocês se colocam como um especialista, o que que é um especialista? É alguém que nicha o seu trabalho, que trabalha com um tipo de projeto. Então, eu vou trabalhar com arquitetura residencial de apartamentos na praia. Isso é um subnicho. Eu vou trabalhar, Priscila, só com projetos residenciais de médio padrão, num estilo moderno, numa arquitetura minimalista. A Priscila, Priscila, hoje me posiciono como uma profissional especialista em projetos steel frame, médio, alto padrão. Vocês acham que é mais fácil para mim fazer isso aqui, ó? Bem mais fácil, porque a pessoa vê benefício em mim porque eu tô mais especializada. Eu não tô dizendo para ela que eu faço de tudo um pouco. Faz sentido aí? Eu sei que é difícil essa parte, por quê? Porque é difícil a gente dizer que não quer mais fazer. Por que que vocês têm essa dificuldade? Eu também já tive essa dificuldade de dizer não em alguns momentos. Porque enquanto você não diz não, você vai continuar atendendo pessoas que normalmente estão buscando você pelo preço. E aí você não consegue se especializar, a tua comunicação ela tá truncada, você é uma pessoa que faz tudo de tudo um pouquinho. Sabe? Tem de tudo um pouco. Qual que é uma loja melhor? É uns R$ 1,99 em termos de imagem, de posicionamento, ou você vê tipo Zara? Onde tem mais valor agregado? R$ 1,99, gente, é um monte de coisa entulhada de tudo quanto é tipo. Então, é aonde as pessoas buscam preço. Agora, se você está buscando um diferencial, você quer ser mais qualificado, você quer mais trabalhar menos, ser mais valorizado e continuar com uma qualidade de vida, o caminho é se especializar, tá? Lembra que é um tripé. Aline, e quem quer trocar de nicho, como se posicionar? Aqui é meio genérica essa resposta, né, Aline? A gente teria que ver isso com um pouco mais de detalhe, mas existe como imigrando de nicho, tá? Eu, durante, sei lá, 15 anos da minha profissão, em função de tempo, em função de tamanho do escritório, em função de cidade pequena, eu fiz de tudo um pouco. Aí, aos poucos, eu fui nichando na arquitetura residencial, mas, tipo, foi uma coisa meio intuitiva, assim, não foi muito pensada. E de 5 anos para cá, eu venho nichando. Então, é uma coisa que a gente vai fazendo meio que como se fosse uma transição. E quando eu falo de nichar, não é necessariamente você deixar de atender as outras pessoas. Porém, numa comunicação, numa postura, numa fala com o cliente, você vai ser um pouco, você ser mais especialista te ajuda a você nichar, a você entregar mais valor, tá? Então te ajuda nesse sentido. Então, com relação. Era isso, né, Aline? Eu acho que eu te respondi. Então, com relação a qualquer coisa, continua a perguntar aí, tá? Com relação a posicionamento, posicionamento é sobre as necessidades do cliente. Então, seja o melhor no que você faz. As pessoas não pagam caro, elas vão pagar cada vez mais caro por pessoas especializadas, por pessoas que resolvem o problema, que resolvem a necessidade. Então, Priscila, mas eu já sou bom no que eu faço. Não, numa, duas ou três coisas que você escolher fazer, seja bom. Não faça de tudo um pouco. Isso, quem faz de tudo um pouco para todo mundo não está posicionado. É um clínico geral. E um clínico geral é um pezinho do tripé meio bambu. Por que que eu falo isso, gente? Ok, eu tenho uma precificação correta, minhas contas estão todas certinhas, mas eu quero ganhar um prolabore, um salário de R$ 20.000. Cara, para ganhar um salário de R$ 20.000, eu tenho que ter um posicionamento alinhado com essa precificação. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Não adianta eu querer receber R$ 20.000 de salário e querer vender tudo para todo mundo num mercado que as pessoas daí vão te enxergar como preço e não como valor. Então, isso precisa estar alinhado, tá?
Então, é sobre valores, é sobre os seus valores. Então, sejam específicos quando vocês se posicionam, quando vocês começam a ter um pouco de direcionamento e apareçam. Pessoas compram de pessoas. Então, quem são vocês nas mídias sociais? Quem são vocês nos lugares? Quem são vocês na fila do pão? Eu falo até. Porque às vezes as pessoas. O que que você faz? Quem é você e o que que você faz? Elas nem sabem o que vocês fazem. Quantas pessoas, mas daí, Priscila, é porque eu sou insegura, eu nem sei. Falei, cara, escolhe uma coisa e sai por aí falando para as pessoas que você faz, entendeu? Por que que eu falo isso? Tem um pouco de se posicionar mesmo. Vai dar certo? Não sei. Existe alguma coisa que a gente tem certeza nessa vida, só que a gente nasce e morre. O resto a gente está, durante a nossa vida toda, testando. Quando você tem um método, quando você tem alguém, quando você tem um grupo, ok, é mais fácil, lógico, você vai tirando as dúvidas e você tem um acompanhamento. Mas mesmo assim, não tem uma regra, né? Não existe, até porque o que serviu para mim, de repente não serve para Manuela e talvez não vai servir para Aline. Mas olha, gente, isso aqui, se vocês fizerem, ser específico, tem um nicho, não tem uma regra de nicho, mas tem um nicho. E aí, por último, é como que você se apresenta para o mundo. Porque antes era sobre como as pessoas te veem. Se elas veem uma Manuela, tipo, né? Ah, o que que faz a Manuela? Projetos. Então, você entra no Instagram das pessoas, dos profissionais, tá lá. Eu faço projetos. Consultoria online, projetos online, projetos de interiores. Gente, isso todo mundo faz. Vocês concordam comigo? Todo mundo faz isso. Não tem um posicionamento nenhum, você só está descrevendo a tua profissão ali. Agora, eu quero que as pessoas me valorizem, se valorize. Então, se posicione e comece a falar sobre, né, entender no que você é bom, tenha um nicho, apareça, fale para as pessoas. Hoje, por exemplo, eu fiz um exercício. E vou dizer para vocês que foi difícil. Ontem, na maior despretensão, sem pretensão nenhuma, eu botei uma caixinha no meu Insta dos meus projetos e perguntei para as pessoas: e deixa aqui uma pergunta sobre qualquer coisa. E normalmente as pessoas não perguntam nada. Aí eu botei a caixinha e pensei: vai ser mais uma da caixinha daquelas que ninguém vai perguntar nada, né? Gente, me ralei. Foi tipo: qual foi o maior aprendizado em 19 anos de carreira? Foi tipo, o que que te deixa feliz na tua rotina profissional? Amanhã eu conto para vocês qual é o engajamento desse troço, tá? O que que eu fiz? Apareci. Mostrei uma vulnerabilidade. Fiz, né? Respondi perguntas. Tem uma lá. Qual é o maior desafio que você está enfrentando atualmente, pessoal e profissionalmente? Eu nem respondi ainda. Mas quando você se posiciona, a gente precisa aparecer. Mas não tenham medo sobre isso. Só vai aparecer para vocês pessoas que estão conectadas com isso, tá? Porque se você no terceiro. Só vai dar problema se ficar bambo esse tripé. O que que é o tripé bambo? Arrasei na minha precificação. Priscila tá redonda. Mês que vem eu ganho 8 mil reais por mês. Meu sonho de vida. Fiz lá redondinho, meu custo de hora deu 200 reais. Cara, massa. Daí o projeto, em vez de custar 10 mil, vai custar 20. Esse é o tripé preço. Redondinho, deixei a conta bonitinha, que é o que vocês veem na internet, todo mundo falando. Planilha de precificação, faça, arruma seu preço. Uhum. Sustenta 20 mil reais se você cobrava 10 antes. Se você não está posicionado, não rola, tá? Se vocês não sabem vender, não consegue. Não adianta eu estar aqui falando para vocês que lindo, vou vender para vocês uma planilha. Que bonitinho. Clique aqui, assiste a aula da planilha. Funciona, Manuela?
Ah, até uma parte, sim, depois não funciona, porque não adianta ter um número se não vende. Não adianta a gente dizer aqui, que lindo, o meu preço é 20 mil reais, mas eu quero que vocês vendam 20 mil reais. Eu quero que vocês aumentem o faturamento de vocês. Então, vocês precisam bancar posicionamento, né? E postura. Então, o que que é postura? Postura, gente, uma das coisas que antes de eu falar não. Postura é o quê? Um negócio, e principalmente o nosso negócio, que não é vender e comprar tênis, ninguém vai vender um tênis. Comprei um tênis, fui embora da loja, beleza, né? É vender um projeto, um serviço que às vezes vai ficar 1 ano, 2 anos com aquela pessoa. Não é assim, ó. Tá vendo essa imagem? Não é sobre isso. Mandei uma coisa, o cliente devolveu, sabe? Tipo, pega aqui, ó. Ah, eu fiz uma proposta, ele não aceitou. Ah, tá bom, então deixa ele lá, né? Entreguei uma proposta, se ele não quer, tudo bem. Ah, ele não voltou para me dizer nada. Não é sobre isso. Eu entrego e ele não devolve. É sobre relacionamento. É tipo, conversa, entende. Gente, vocês são contratados, nós somos contratados por valores consideráveis. Os clientes procuram a gente para fazer negócios muito grandes, né? Às vezes ele vai gastar milhões. 200 mil, 500 mil, 1 milhão nas casas ou nos projetos, enfim, daí depende do que cada um de vocês está fazendo. Então, vocês precisam construir relacionamento. Quem constrói relacionamento? Quem transforma isso aqui que é frio nisso aqui que é mais humano? Vocês. Nós. O cliente dificilmente sozinho ele vai vir todo cheio de, entendeu? De relacionamento. Quem tem que fazer isso aqui são vocês. E isso vem de postura. E aí eu vou falar, ok, Priscila, a gente tem que ser mais empático, mais amigo. Olha o segredo para vender. Ah, precificação estratégica é ter uma planilha, tá tudo bonitinho, redondinho. É você se mostrar para o mercado uma pessoa competente, capaz, de qualidade, né? Que entrega seu serviço, que cumpre seu prazo. E ter uma postura de que vai dar certo, de que você merece, de que você é um profissional valorizado, de que você estudou para isso, a sua imagem pessoal tem que condizer com isso. Se eu botar uma foto, eu posso fazer uma foto de um Priscila início de carreira e Priscila 20 anos depois, né? Josi, já anota aí. Imagem pessoal vende, gente. Comunicação vende, sabe? Segurança vende. Se eu tivesse sentada aqui, ó. Então, gente, queria falar com vocês sobre você se valorizar, assim, para você vender melhor para os seus clientes. Então, olha só, o cliente vem fazer uma proposta, você entrega assim, então, pois é, eu pensei, eu acho que essa proposta, assim, em torno de uns 7 mil reais ficaria legal para mim. Mas se tu achar melhor 6, tá bom. Oi? Olha só, eu desenvolvi uma proposta aqui, que eu vou te entregar isso, isso, isso e isso. Eu vou resolver esse problema que você tem. E o valor para eu resolver isso aqui para ti custa tanto. Vou contar um segredo aqui. Apresentei minha maior proposta da vida essa semana. Meu metro quadrado mais caro. E eu vou fechar. Sabe por que que eu vou fechar? Porque eu tava com os 3 pilares alinhados. Depois que eu fechar, eu conto como eu fechei, né? Não posso entregar o ouro para não uso. Como é que se diz? Não dá. Por quê, gente? A minha postura é outra, a minha mentalidade é outra, o meu posicionamento é outro. O meu preço, claro que ele é outro, né? É óbvio que ele é outro, mas eu só conseguiria bancar o meu preço novo, atualizado, muito mais caro, com uma mentalidade, uma postura e com dizer para o meu cliente assim: pois é esse problema que tu tem. De ele dizer para mim, de ele dizer assim: Priscila, ninguém mais consegue resolver isso. Eu falei: pois é, eu consigo, eu já te expliquei. Eu entendi, tu consegue mesmo. Eu falei: pois é, mas esse é meu preço. Essa semana, e ainda assim, tá? Para eu poder atender ele, ele tem que decidir assinar o contrato até na sexta, senão eu não atendo mais ele. Eu não consigo atender ele
no prazo que ele quer. E o medo de perder o negócio? Onde eu tô trabalhando, gente, faz 3 dias que na minha casa eu só tô assim, vai dar certo, vai dar certo. Postura, vai dar certo. Entendeu? Mas a gente precisa alimentar isso. E aí aqui eu quero destacar o não é o diferencial, não é nenhuma novidade, mas nada disso vai funcionar se vocês ficarem focando no operacional. O que que é o que que é o foco na gestão? É entender como tudo isso vai, né? É olhar para isso, é parar, tipo, fazer isso aqui, analisar uma planilha. Priscila, não tenho tempo para investir no meu negócio. Não vai aumentar o valor. Não vai receber mais. Priscila, eu não tenho dinheiro para investir no meu negócio. Dinheiro gera dinheiro. Não tenho tempo, não tenho como investir aqui, não vai dar certo, tá? É assim que funciona. Não é na arquitetura, é assim que funciona nos negócios. O problema é que muitas vezes os profissionais ignoram e continuam lá no vamos aqui continuar a fazer o projeto, tal. E aí não investem nisso, tá? Gente, os concorrentes são referência e não limitador. Parem até de olhar. Sabe uma coisa que eu fiz? Eu parei de seguir concorrente. Vocês seguem concorrente? Façam um detox. Ajuda um monte. Pega todo mundo que vocês seguem, se é concorrente, ou aquela, sabe aquela pessoa que você fica na internet olhando assim, você diz, nossa, essa guria aqui não faz nada. Para de seguir. Tira fora essa pessoa e para de seguir. Pessoas se conectam com sentimentos, dores e desejos, e não com questões técnicas. E um dos grandes segredos, com isso tripézinho alinhado, é apresente a sua proposta pessoalmente. Pessoalmente, aqui que eu quero dizer, pode ser online, pode ser, mas assim, não enviem proposta. Quando a gente envia proposta, a gente está tendo uma postura fraca, uma postura de sem defesa, uma postura de, eu estou mandando lá, olha aqui, ó, eu estou mandando lá minha proposta por WhatsApp, se o cliente devolver, beleza, não é isso aqui? Mandei pelo WhatsApp, depois eu vou ver se ele responde e devolve. Não, pode ser que ele não respondeu e não deu nada certo, porque você também não teve uma postura empática, né? Você não teve uma postura de relacionamento. Quando você não entrega para o cliente, você não consegue ver isso aqui, ó. E aí vocês não sabem se ele está curtindo, se ele não está curtindo, se ele está gostando, se ele não está gostando. Tá fazendo sentido aí, gente? Me contem, eu quero saber disso tudo que eu falei. Pessoas compram pessoas e não serviços. Por isso que não faz sentido nenhum eu falar sobre precificação. Eu vou falar só sobre precificação, vou entregar uma planilha. Clica no link, assista uma aula de planilha de precificação. Daí a pessoa faz e vai dizer, não funciona essa planilha, né? Porque ela não consegue aplicar, vocês vão continuar inseguros para aplicar, elas vão continuar com medo de aplicar. Por quê? Porque não tem a parte emocional, né? Não tem o lado fora técnico. Tem só o vamos preencher uma planilha. Mas se você nem a planilha tem, e é interessante ter, e você tem que ter, alguma coisa de diferente você tem que fazer, né? Para conseguir chegar em outros resultados. Deixa eu ver quem que tá aqui me assistindo ainda, que a galera entra, sai, entra, sai. Ó, Aline. Aline, tem planilha de precificação já? Ou, tipo, estou mais ou menos fazendo? Ah, a Manuela falou que não funciona. Antes da mentoria eu tentei fazer isso. Não é justamente por isso que não deu certo? Porque provavelmente era só uma planilha. Ah, ok, o número da planilha estava errado? Não, quando a Manuela começou a mentoria, o número da planilha estava errado? Não muito, né, Manuela? O número final não estava muito. Ah, um ajuste ou outro ali e tal. Mas o que ela tinha não era, deveria ser 10, é 10 e ela deveria cobrar 20. Sei lá, é 10 na planilha deveria ser 12. Ok. Alinhou ali, só que não tinha peito para vender, né? Agora a gente está vai construindo para subir de nível. Precificar com qualidade de forma elaborada, mais eficiente e eficaz exige domínio de práticas de gestão do seu escritório.
E aí eu escrevi aqui, ó, pare de fazer mais por menos. Parem de entregar coisas que vocês não estão sendo pagas para fazer. Parem de fazer isso. Um dos itens que eu coloquei aqui, ó, e que cabe muito lembrar, é limitem as suas propostas. Deem limite para o cliente. É tantas visitas, é tantas alterações, é tantas. Inclui isto. Eu revisei esses dias uma proposta de uma mentorada minha que eu pensei, meu Deus, se ele fechar, era bem no começo, assim, né? Mas eu pensei, se o cliente fechasse sem ela mostrar para mim, gente, ela estaria, né, para eu não falar um palavrão. Por quê? Porque era tipo revitalização era uma revitalização de uma loja de carros. Só que tudo era assim, ó, revitalizar sala de atendimento, revitalizar varanda, revitalizar fachada. Eu disse, o que que é revitalizar? Não, é que assim, ó, a gente estava olhando ali e ele nem vai precisar fazer móveis sob medida. Ele acha que não vai querer. Eu falei, tá, meu Deus, e se ele quiser? 11 ambientes. E se ele quiser? Porque ele olhou, agora ele não quer, né, gente? Daí a gente já sabe disso. Olha o projeto, depois começa a achar legal. Ai, sem nada eu não achei que ficou bom. Vamos colocar um monte de planejado. E você não colocou preço para isso. Falei, pelo menos tira móveis planejados, tira detalhamento, tira tudo do projeto. Ai, mas e daí se ele não fechar? Ele não fechou. Postura. Ele não fechou. Se ele não fechou, você vai arrumar outro cliente. Mas esse daí, se ele fechasse, você vai ter prejuízo. Por que que alguns profissionais não tomam essa decisão de eu não vou atender esse cliente, de não botar limites? Porque nem conta eles têm. Qual é o primeiro pilar? Conta. Horas de trabalho, planilha, fórmula. Então, não tem segurança? Se posiciona no achismo, né? Mas assim, é que daí talvez ele disse que ele não quer. Eu falei, gente, o cliente não quer agora, ele vai te dizer que ele não quer porque ele quer que você faça o menor preço possível, depois ele vai te sugar até a alma. Quem nunca passou por isso? Então, sejam espertos, né? Sejam intencionais quando vocês montam uma proposta. E aí, hoje eu tenho uma proposta. Eu vou deixar aqui a Aline, depois o pessoal que está no grupo também vai poder assistir, então eu vou deixar salvo aqui a proposta de um treinamento só sobre precificação, tá? Então, ele vai se chamar Imersão, Precificação Estratégica. Se alguém quiser aprender mais sobre isso, tá? A Isso. Então, olha só, como é que vai funcionar esse treinamento, tá? Ele vai ser um treinamento, eu falo que ele é uma imersão. Eu gosto bastante de treinamentos que são uma característica rápida, no sentido de a gente ter resultado. Não dá para demorar 60 dias para arrumar preço, né? Não dá para demorar tanto tempo só para mexer na precificação. Então, ele vai ser uma imersão de 30 dias e mais 90 dias num grupo de WhatsApp, para a gente falar sobre precificação, tá? Não é uma mentoria, não vai falar sobre 7 pilares, não vai estruturar todo o seu negócio, não vai fazer planejamento, mas vai alinhar a sua precificação. Por que que este é um pilar que eu retirei lá da minha mentoria e trouxe para cá como uma imersão separada? Porque eu acredito que se você alinha a precificação, você começa a faturar mais e automaticamente os outros pilares vão sendo, dá para ir ajustando depois num segundo momento, tá? Então, o que que é uma precificação estratégica? São técnicas utilizadas para definir o preço de um serviço de forma que ele gere lucro. Quando vocês falam, as pessoas falam só de precificação, só de números, você tem que precificar assim, 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 vocês estão andando em círculos, nem tudo faz sentido para o negócio de cada um de vocês, tá? Então a gente precisa entender a demanda, precisa entender o consumidor para que a chance do preço ficar definido ser certeira. Então é um tripé. Então, sair dessa, qual que é o caminho que eu defendo aqui, tá? Que essa imersão vai causar. Ela vai sair, vai tirar você da insegurança que você está de precificação,
para que você possa fechar mais contratos, automaticamente vai alinhar um pouco da sua postura já, tá? A gente alinha isso um pouco, não, e também já constrói um pouco de posicionamento. Lembrando que isso aqui é 30 dias, mas não tem como a gente mexer só na precificação isoladamente, né? Mas é uma imersão de precificação estratégica. Por isso que eu trago um pouco das minhas técnicas de postura e de posicionamento para cá. Porque não adianta a gente trabalhar com a precificação isolada. Para quê? Para que aqui no final vocês colham melhores resultados com relação à precificação. Então, Priscila, eu já atendo esse tipo de cliente aqui, né? A gente já atendo esse tipo, já presta esse tipo de serviço, melhora a precificação para dar um pouquinho de gás, para sair daquele buraco que a gente falou lá no começo da aula, dessa nossa reunião, tá? O que vai aprender nessa imersão? A precificar seus serviços por hora e complexidade, determinar o valor de hora do seu escritório, entender a diferença de preço e valor, controlar horas trabalhadas, porque não existe precificar sem controlar, né? Tudo isso a partir de planilhas que a gente tem, vai disponibilizar para vocês, vai ensinar vocês a trabalhar com essas planilhas e vai ensinar vocês a monitorar um pouco monitorar esses números. E aí, não adianta eu falar, né? O que eu quis dizer que eu trago essa precificação com um pouco de postura e posicionamento através de algumas estratégias de venda. Então, como que são essas estratégias de venda? Eu elaboro ensino vocês a elaborar uma apresentação que entrega valor e não preço. Porque uma apresentação que entrega preço, às vezes é pelo WhatsApp, é um Word, é algo que não tem todas as informações que o cliente precisa, né? Aqui é uma proposta mais elaborada. Ter um método de vendas, eu vou explicar um pouco sobre um processo de vendas, como isso funciona. Vou ensinar você a fazer perguntas certas para que você possa entender melhor o teu cliente. E aí isso tudo vai te fazer gerar mais segurança e vender mais. Hoje vende mais, Manuela, mais segurança ou não? Ela fez que sim. Se vocês não estão vendo, ela fez que sim. Eu também. Como é que vai funcionar, gente? São 3 aulas ao vivo em grupo, dia 15, 22, 29. São quartas-feiras à tarde. São 3 dias só sobre precificação, tá? Planilha de precificação, melhorar um pouco de posicionamento, um pouco de postura, mas é precificação, arrumar números, planilhas, para que vocês tenham mais certo a precificação. E aí, algumas estratégias de venda alinhada aqui nesses dias. E aí, uma aula de dúvida dia 5 de abril. Aí, nessas dúvidas, a ideia é que vocês apliquem, né? Algumas técnicas, algumas ferramentas, algumas aulas já vão estar gravadas na plataforma. Vocês vão ter acesso a uma planilha de custo do escritório de proposta editável, que eu vou mostrar aqui depois, brevemente, como ela funciona. Vocês terão acesso ao treinamento por 1 ano na plataforma do Hotmart. E dúvidas e mais 3 meses de acompanhamento num grupo de WhatsApp para que tenha, por isso que é 30,90, né? Então, são 30 dias de aula ao vivo, né? 4 aulas ao vivo e mais 90 dias num grupo de WhatsApp para dúvidas, para auxiliar vocês na implementação. Que resultado que algumas pessoas já tiveram, né? Olha só, de 1.000 para 20.000, 400% de faturamento, esse meu aluno teve aqui, tá? Aumentou 400%. Aqui eu nem fiz essa conta, né? Eu nem sei fazer. Quer dizer, sei, mas não fiz. De 1.000 para 20.000 em um trimestre de faturamento. Algumas conquistas, né? Por exemplo, descobrir algumas coisas até de força, amadurecimento da profissão. Eu coloquei mais alguns aqui, ó. Amei o curso. São alguns depoimentos só desse curso de precificação que eu já dei ele de forma presencial, tá? E agora ele está virando uma plataforma online, então era uma imersão que chamava Vendas Lucrativas, agora ele chama Precificação Estratégica, mas é o mesmo escopo, para os mesmos resultados, mas o conteúdo é o mesmo, onde a gente vai falar de precificação e de vendas.
Então, novas oportunidades, ó, elevando a energia e pensar que eu consigo só de estar num grupo, só de estar falando sobre isso, só de escutar eu falando, só de eu incentivar vocês, só de eu elevar o pensamento, mostrar onde vocês estão errando, mostrar onde vocês estão acertando, principalmente. A Manuela sabe que eu fico ali de vez em quando no grupo, tá? Me diz aí, o que que aconteceu de bom? Ninguém fica contando coisa ruim no grupo, não. É o que que aconteceu de bom, né? E aí acabaram, ó, para essas pessoas abrindo novas frentes de trabalho, reorganizou o fluxo de trabalho, adoção de ferramentas de mensuração, novas parcerias, abriu novos horizontes, porque vocês começam a enxergar o trabalho de vocês, o serviço de vocês de outra maneira a partir da precificação. Primeira coisa, um choque de realidade, né? Você vê assim, quem não tem planilha ou tá errada, enfim, tá de alguma outra maneira, começa a ver assim, meu Deus, como eu cobrava pouco, né? E aí isso já aconteceu com várias mentoradas, e uma delas até agora foi recente, assim, de tipo, nossa, eu devia estar cobrando o dobro a mais, né? Mas por que não consegue cobrar? Primeiro que não tem uma planilha, depois porque o cliente não vai pagar, porque ele vai olhar para você e vai dizer assim, tá, mas para que você quer 20 mil reais? Tem outro que cobra 10. E depois você não consegue sustentar isso. Por que que não consegue sustentar? Porque a tua postura não é uma postura preparada para cobrar mais. Então, eu acredito demais nesse tripé. Aqui tem mais alguns resultados, ó, de 5 mil para 13 mil em um mês. Olha só, desenvolvi o orçamento com um plano. Eu ensino também a fazer pacotes, planos, como que apresenta isso para o cliente de forma que ele vende, ó. Me senti muito realizado e já estou cobrando certinho conforme as tabelas. Então, em 2 semanas, não, olha aqui, ó, a gente não chegava a cobrar nem 50% que dava o valor das horas. Isso quer dizer que, tipo, se eu jogar lá na planilha, olha a planilha, joguei lá na planilha, eu deveria cobrar 10 mil, mas elas cobravam, tipo, 4, 5 mil reais. Por quê? Porque pagavam para trabalhar, porque não se sentiam seguras para cobrar os 10 mil reais. Então, esse é o resultado, são vários resultados aqui relacionados à precificação, a essa questão de números aqui. O que que eu vou dar de bônus, tá? Um curso online de briefing que eu estou regravando, que todos os meus mentorados vão ter acesso, a mentoria também era bônus, eu estou regravando aqui. Um curso online de como montar uma apresentação de proposta, eu inclusive disponibilizo como eu montei, apresentei uma reunião, né? Então vocês podem me ver falando mesmo, assim. E depois eu peguei aquela proposta e mandei para um cliente. E aí uma aula gravada que eu também estou gravando nova, eu já tinha ela, mas eu estou atualizando com os novos processos de venda que a gente tem agora, né? Essas novas questões híbridas, online, anúncio, enfim, sobre processo de vendas. Então, como que você tem que ter estruturado um processo de vendas para que você consiga vender? O objetivo dessa imersão é ela ser um start para você conseguir ter mais resultados. Então, ela é aulas ao vivo em grupo, um acompanhamento no WhatsApp e um material na plataforma. Vale a pena isso, Aline? Manuela já é suspeita para falar, né? Mas pode falar, Manuela, pode falar. E aí eu tô fazendo isso aqui. Isso, de novo, isso não é uma mentoria. Nos grupos de mentoria eles têm 3 meses, né? Depende do grupo, 6 meses, tal. Isso aqui é uma imersão só para falar de precificação, claro, uma outra pinceladinha de outros assuntos, mas muito superficiais. Não tem um acompanhamento individual, né? Não tem uma análise mais individual. Porém, você já vai ter muito resultado com isso aqui, principalmente para quem não tem nada, né? Para quem não tem nada, que não tem nada do zero, para de escutar um monte de coisa e vai para um caminho só que já funcionou. Gente, eu tripliquei meu faturamento, que já não é baixo, usando isso aqui, né? Então, funciona, tá? Quanto isso poderia custar? Bem menos do que vocês acham que vai custar, porque eu estou transformando esse curso que era um curso presencial, vai virar um curso gravado, e como ele é um ao vivo, ele poderia custar bem mais do que ele vai custar, né? Então, olha só, esse treinamento, o preço original dele, o valor dele original é 997, mas ele vai estar para essa primeira turma por 497.
Por que ele seria 997? Porque são 4 encontros ao vivo. São ao vivo, conversa, né? Um grupo de WhatsApp. E hoje, para as pessoas que estão dentro deste grupo, ele vai custar 497. Depois ele não vai mais existir como um treinamento ao vivo. Então, este grupo vai ser um grupo único. Depois ele vai virar um treinamento gravado. Então, as pessoas vão ter acesso a um treinamento gravado. 497, gente, você tira no primeiro cliente bem orçado. E sobra ainda. Dá para fazer uns 3 treinamentos desse aqui. Depois guarda e vem para a mentoria, né, Manuel? Guarda e vem para a mentoria. Então, olha só. Esse valor aqui à vista, mas pode ser parcelado, enfim, mas é certeza que vocês recuperam esse dinheiro. Ai, Priscila, é difícil. Alguma coisa você vai ter que investir. Porque se é difícil 497, você quer faturar quanto? Eu quero que você fature 10, 20, 30, né? Eu falo isso para as meninas toda semana. Mas vocês precisam decidir e escolher algumas coisas. Quem se inscrever vai ganhar uma mentoria individual de 1h30. Quem se inscrever até amanhã. Vamos ver se alguém vai se inscrever até amanhã. Espero que sim, né? E aí, a gente... Então, 4 encontros... Meu, gente, isso aqui não paga nem a minha hora. 4 encontros ao vivo, a planilha, para que vocês já comecem a faturar e depois comecem a ter mais resultados, tá? A Aline disse que faz muito sentido. No dia 15 da semana que vem estarei na Expo Revestir. Mas aí você pode, ó, faz de lá, Aline. Deixa eu tirar daqui. Faz de lá, Aline. Ou se não, pode assistir gravado também, né? Que aquela semana é uma semana. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Uma semana de Expo Revestir. Vocês estão me vendo inteiro agora? Sim, né? Então, essa é a ideia. Para quem tiver só para complementar, Aline, esse é o treinamento só de vendas. A gente já conversou um pouco sobre a mentoria. A mentoria, o novo grupo de mentoria, ele vai iniciar provavelmente na semana do dia 20 e deixa eu só te confirmar aqui. Eu já até marquei na minha agenda, mas na semana depois do dia 21 ali, alguém me... Provavelmente vai começar ali na semana do dia 29, a última semana de março. Daí é uma mentoria que vai ter este pilar da precificação e todos os outros pilares, e aí sim uma mentoria de 3 meses, como a gente conversou, que é o que a Manuela faz. Sim. Aí são vários pilares, daí a gente tem consultoria de imagem pessoal, daí a gente tem outros, né? É como se essa precificação eu tirei lá da mentoria, para quem de repente só quer fazer a precificação. Então lá não tem Instagram, lá não tem. Que mais tem, Manuela? Ajuda ali. Não tem pessoas, não tem perfil de pessoas, né? Então esse é só sobre precificação. A mentoria que a gente vai que vai abrir um novo grupo, daí ele começa mais no final do mês. Mas é legal, tu já tem uma ideia de como, até a Manuela me ajudando, organização, processos, aí a gente tem nessa mentoria completa, tá? Tá. Eu acho que a mentoria faz mais sentido para mim no momento que eu estou agora. Acho que sim. Eu acho, até porque assim, tu já tem uma noção e ela vai ser mais certeira, sabe? Essa ideia dessa imersão agora é para realmente quem não tem muita ideia, sabe? Mas precisa melhorar alguma coisa, gente. Então começa melhorando na precificação, sabe? Porque daí tu alavanca e começa num outro nível, né? Ou quem não tem nada, tal. Como tu já tem várias ideias, só que isso também precisa organizar, eu acho que é mais amplo o teu caso do que só a precificação. Eu acho que faria mais sentido no teu caso desculpa, a mentoria, né? Mas aí é legal que tu já viu um pouquinho como que é a minha forma, o meu raciocínio, o meu pensamento. Ele normalmente vai ter, né? A gente entra em cada pilar desse, vai trabalhando, vai complementando, as meninas vão fazendo as suas perguntas e tem um WhatsApp, né? Funciona, Manuela? Não precisa, pode falar real.
Ah, sim, é muito, muito bom, muito proveitoso. Só elogios. Eu acho que eu devo ser a mais suspeita do grupo para falar. Mas e ela tá aqui, aí a Manuela é assim, ó. Todas as aulas que ela tem, eu convido todo mundo, ela sabe disso. Eu abri uma aula, eu convido. Tá na mentoria, né, Manuela? Tipo, ó, vou dar uma aula tal, pode vir, tal. Ela tá sempre aqui, ela sempre tá anotando alguma coisa, ela tá sempre, né? Tipo, isso aqui eu já ouvi, mas talvez às vezes eu falo de um outro jeito, ou tipo, lá tá ela puxando a orelha de novo, ela falou de novo, eu não faço. Eu acho que deve ser meio assim. É, então é sobre isso, assim, eu vou deixar gravado aqui, porque eu sei que algumas pessoas vão assistir depois, então quem tiver interesse, né, me procura, me chama para esse. E teu contato já está marcado aqui, que esse final de semana, como eu comentei contigo, estava fechando essa questão de datas, e aí já vou te mandar todas essas informações da próxima turma ali, né? Essa turma das meninas vai oficialmente até março, eu nunca sei o que eu invento depois disso, mas vocês esperem que eu já estou me coçando já. E aí a próxima turma começa final de março e vai, né? 3 meses e mais 3 de acompanhamento daí. Perfeito. Aline, tu tem mais alguma dúvida? Não, eu vou guardar a mentoria, eu acho que faz mais sentido para o momento que eu estou agora. Mas Justamente te ajudou de qualquer forma, te dá alguma clareza assim de. Sim, na precificação também tem muitas coisas que eu preciso ajustar, né? Muitas vezes eu fico com dúvida como precificar. Eu já tenho uma certa experiência, sabe um pouquinho da minha trajetória, né? Mas, assim, ainda fico na dúvida sobre a precificação. Mas como a mentoria também já vai englobar essa questão da precificação, eu prefiro esperar. Eu acho que vai ser mais Eu acho que proveitoso para mim. vai ser mais proveitoso, né? Pode deixar. Qualquer coisa, a gente vai se falando e vai dar certo. Eu tenho certeza que vai dar certo. Tá Tá bom. bom? Obrigada. Obrigada. Boa noite. Obrigada por ter ficado aqui, Aline, pela tua participação também. Imagina, estou aqui aprendendo. Eu que agradeço o convite. Manu, tudo certo? Tudo ok, tudo certo. Então tá Mais bom. 4 páginas anotadas. Jura que tu anotou mais 4? Eu achei que tu nem estava anotando, pensei que tu já. Uma, duas, três. Me fala uma coisa que tu anotou de novo, só para eu. Aqui, ó, para vendas, né? Para que você quer todo esse meu dinheiro? Anotei bem grande. Como é que é? O cliente, quando o cliente pergunta, né? Por que você quer todo esse meu dinheiro? Né? Mostrar o teu valor. Essa parte da precificação das vendas. Isso aqui eu anotei bem, bem grande. Sabe o que acontece? Esse cliente que eu fui apresentar a proposta essa semana, né? Vou fazer esse parênteses para complementar. O problema dele, ok, eu tenho um conhecimento que ele não tem, ok, eu entendo de uma solução que ele não tem, e ele quer um prazo que eu acredito que, com o conhecimento que eu posso atender ele, só que eu cobrei pelo prazo. Então, eu vou receber. Por que eu falei para vocês que é o melhor contrato? Porque eu vou trabalhar os próximos 60 dias que nem a cavalo. Mas vai valer a pena. O que eu fiz? Entendeu? Além de o preço da minha proposta ter sido uma proposta muito boa, entende? Eu vou otimizar, eu vou montar uma equipe enxuta, só que eu vou aqui, ó, e vou ganhar, entendeu? Vou trabalhar e vou lucrar. Eu não vou ficar fazendo um projeto 1 ano para essa pessoa. E aí ela vai fazer sentido para mim. Cara, vai ser talvez o projeto mais lucrativo que eu já fiz até hoje. Mas por quê? Porque eu melhorei a minha precificação, mais do que ela já estava, o meu preço. O meu posicionamento está alinhado. A pessoa me procurou porque ela disse: não encontrei outra pessoa que sabe resolver o que você tem. E a minha postura não mudou. Eu falei: ok, eu te atendo nesse prazo, mas meu preço é esse. E eu não vou baixar meu preço. E aí eu montei uma estratégia operacional para que isso dê resultado, né? Porque senão também não faz sentido. Tem que dar lucro no final, gente, é sobre quanto dinheiro vai sobrar. Só para dizer que eu faturei. Eu já cheguei a faturar, sei lá, 600 mil reais em 6 meses, algo assim, e no final, tipo, cara, faturei 600 mil. No final, acho que eu faturei menos do que sobrou para mim hoje, entende? Eu acredito muito nisso, assim. Eu acho que a gente precisa ter uma maturidade. Por isso que não é sair que nem louco fazendo o que está escrito na internet. Por isso que eu acho que cursos assim, sem muito sentido, não sabe? Por quê?
porque não é tudo que funciona, porque não é tudo que vai dar certo assim. Não é E aí, se você tem alguém para ir conversando, que esse é o meu entendimento, vocês vão. Tem que perguntar, né? Também não tenho bola de cristal para adivinhar o que passa na cabeça dos meus mentorados, mas se pergunta, eu respondo, né? Agora, se não perguntar também, não posso fazer nada. Mas é isso aí, meninas. Obrigada pela participação de vocês. Se me deixar, eu fico falando aqui, né? Horas a fio. A gente se vê, vai conversando por aí, tá bom? Beijos, boa noite, bom descanso, tá? Tchau.